Fala aí, meus pasteizinhos. Tudo bem, gente? Obrigado, hein? Mais uma semana para quem mandou as perguntas que eu respondo aqui às sextas-feiras. Toda quinta-feira eu abro no Instagram uma caixinha de perguntas e venho aqui responder umas 30. Muito sobre futebol, alguma coisa sobre não futebol também, normalmente sobre Barcelona. Eu dou um conselho para vocês. Normalmente na quinta-feira tem saído a semana do Barça e lá tem muita pergunta que é feita aqui que já está respondida lá. Então assiste o vídeo de ontem porque tem muita coisa que talvez você tenha perguntado, que você tenha curiosidade, que está dito no vídeo de ontem sobre a situação de Dani Olmo, se vai poder ser inscrito, de fair play, de minutos dos jogadores do Barcelona na temporada, tá tudo no vídeo de ontem da semana do Barça. Seguinte, gente, a primeira pergunta é do Adalberto Sobrinho. Koundé não gostava de jogar na lateral, preferia a zaga. Como está isso hoje em dia? Acho que hoje o Koundé está gostando de jogar de lateral, né? Acho que ele está se sentindo bem. Ele, se perguntar para ele, acho que ele ainda vai dizer que prefere jogar na zaga, mas acho que tem bem menos resistência. Acho que quando o jogador está satisfeito e está entendendo e está sentindo que ele está conseguindo desempenhar, normalmente o jogador está feliz. Eu acho que isso acontece com o Koundé. É um dos jogadores, um dos defensores, inclusive, com melhores números dessa temporada na Europa. Os números do Koundé são muito bons. Ele não parece um zagueiro, né? É um jogador que, como tem velocidade, tem bom físico e tem bom manejo de bola, ataca bem e melhorou muito em muitos quesitos ofensivos. É um jogador que já era bom nas temporadas anteriores e que melhorou ainda mais com o Hans Flick, mais um desses jogadores que melhorou com o Hans Flick. Mas ainda acho que ele diria preferir jogar de zagueiro, mas eu nem lembro. Acho que no final da temporada passada, algumas partidas ele jogou de zagueiro ainda com o Xavi, com o Hans Flick, isso nem chegou a acontecer. Adsnow 23. O que acha de Mourinho na seleção? Manda um abraço para o Sítio Divisão Pernambuco. Sou seu fã. Mandou aqui duas mãos, se cumprimentando. Um abraço aí para o pessoal do Sítio. Mourinho na seleção, não. Acho que o tempo do Mourinho já passou. Hoje ele me parece um técnico defasado, parece um técnico ultrapassado. A gente vê que na carreira dele ele não vai dando passos para frente, ele vai dando passos para trás, ou de grandes clubes para clubes médios, para fugir dos grandes centros europeus, para trabalhos medianos, sempre sendo demitido, os trabalhos sempre interrompidos porque ele é mandado embora. E fora que o Mourinho ultimamente passa uma muito má imagem, né? A forma violenta com que o Mourinho trata o futebol, muito bélico, muito agressivo nas respostas, muito agressivo com os árbitros, enfim, com todo o ecossistema do futebol, não acrescenta em nada para ninguém, muito menos para a imagem dele. E o estilo de jogo também, eu acho que não é o que a seleção brasileira quer. Eu acho que no final das contas o brasileiro quer vencer, o futebol brasileiro quer vencer. Mas se der para vencer jogando bonito, melhorando o dia dos jogadores, que os jogadores se sintam bem, melhor ainda. E o Mourinho já há muito, muito, muito tempo não consegue fazer nada disso. Para mim, me parece um técnico mais do início dos anos 2000 do que um técnico de 2025. Igor Tadeu 7. Cristiano Ronaldo é o maior ídolo do Real Madrid? Eu sempre digo que essa parada de idolatria é individual. Pode ter algum torcedor do Real Madrid que acredite que sim, Cristiano Ronaldo é o maior ídolo do Real Madrid. Pode ter uma pergunta se ele é o maior jogador da história do Real Madrid. Acho que talvez essa pergunta dê para ficar mais em números, né? Porque ele é o maior artilheiro, por exemplo. Ele tem 450 gols em 438 jogos, se eu não estou enganado. Então, maior jogador, embora o Real Madrid tenha muitos e muitos e muitos grandes jogadores, Cristiano é um dos maiores jogadores. Idolatria eu acho que é muito pessoal, mas eu também acho que passa muito por identificação. E a relação do Cristiano com o Real Madrid, eu acho que não foi uma relação sentimental, foi uma relação muito profissional das duas partes. Que deu muito certo, né? Ganhou muitas Ligas dos Campeões, ganhou 2 campeonatos espanhóis nos 9 anos que ele teve por aqui. Mas eu acho que a relação que a torcida do Real Madrid tem com jogadores só desse século, como Raul, Cacilha, Sérgio Ramos, é de maior idolatria do que com Cristiano. Se a gente vai para épocas passadas, de Stéfano, Santiago Bernabéu e tal, muito e muito mais. Então, Juanito, então eu diria que ele não é o maior ídolo do Real Madrid. Talvez seja o maior jogador, talvez, mas maior ídolo, não, na minha opinião. Mas pode ter um torcedor do Real Madrid aqui na Espanha, no Brasil, no México, em qualquer lugar do mundo, que considere que sim. E você vai falar que não? Se a pessoa acha, ela acha. Luciano Catalan F. Como você escolheu o que queria estudar sem dúvida alguma? Eu queria trabalhar com futebol,
e eu era muito bom em me comunicar, em falar, explicar as coisas. Eu assistia muito programa de futebol e eu percebia que eu conseguiria de alguma forma interagir com aquilo ali, eu gostava, então foi aí que eu decidi. A primeira coisa para ser jornalista que eu quis foi trabalhar com futebol, nunca quis trabalhar com outra coisa que não fosse futebol dentro do jornalismo. E aí depois foi vendo as habilidades que eu tinha, mais ou menos o que eu conseguiria oferecer e onde que eu conseguiria ser feliz e por onde que eu conseguiria entrar, que eu decidi ser jornalista. Hoje eu continuo mais ou menos nessa, eu gosto de futebol mais do que de jornalismo, tanto que cada vez mais eu penso que daqui a pouco eu vou ser bem menos jornalista e trabalhar com futebol com outra coisa. Que o jornalismo é uma forma de trabalhar com futebol e a partir do momento que eu não estiver mais feliz, satisfeito, que eu não estiver totalmente bem com isso, que eu vou trabalhar dentro do futebol com alguma outra coisa. Samuel Santos, o que achou da passagem de Edgar Davids pelo Barcelona? Bom fim de semana, e depois ele mandou um 100. Foi muito boa a passagem do Davids, foi curtinha, mas foi um período que o Barcelona precisava de um jogador como ele no meio campo, que desse muita pegada, pressão para recuperar a bola e que desse uma nova energia, personalidade, isso o Davids tinha. Até acho que ele poderia ter ficado depois, eu não lembro muito bem por que ele não ficou. Ele chegou no mercado de inverno e ficou só até o final. Mas ele é tido por aqui como quando o Barça tem que fazer uma contratação em mercado de inverno, buscar um novo Davids. É o que o Barcelona tenta. De tão certo que ele deu, ele virou um parâmetro de boas contratações para fazer no mercado de inverno. Um jogador que rapidamente se identificou e que ajudou muito o time, temporada 2003-2004, né? O Barça começa muito mal, termina vice-campeão atrás do Valência. O Davids é um dos caras que muda a cara do Barcelona. Bray, underline C59. Esta época, com mais jogos entre Barça e seus rivais diretos, eu acho que você está usando aqui, Bray, embora a sua foto talvez pareça que é no Brasil, porque eu estou vendo aqui uma praia e tal, mas eu não consigo identificar. Como se só no Brasil tivesse praia, né? Mas enfim, parecia mais ou menos Rio de Janeiro. Mas eu imagino que você esteja falando época num português mais de Portugal, né? Ou de alguns países africanos que usam época para temporada. Cara, isso aqui eu não vou te saber responder objetivamente, não. Mas a temporada 2014-15, por exemplo, Barcelona e Real Madrid não se enfrentaram na Supercopa da Espanha, foi Atlético de Madrid e Real Madrid. Na final da Copa do Rei também não, então eles só se enfrentaram no Campeonato Espanhol. Então, entre Real Madrid e Barcelona é uma das, porque vai ser jogo único, né? Talvez ainda tenha a Champions, mas quando se enfrentam em semifinal de Copa do Rei são 4 jogos, igual teve 22 e 23. Contra o Atlético de Madrid, naquele ano foram 4 jogos. Ida e volta do Campeonato Espanhol e a Copa do Rei tinha ida e volta também. O Barcelona jogou contra o Atlético na semi ou nas quartas de final e se classificou. Isso é a temporada 14-15. Então, assim, não é... É bem possível que já tenha tido outras. Não sei por que eu pego umas perguntas que eu não sei responder. Até saberia se eu pesquisasse, mas se o Bray, C59 também pesquisasse, ele também saberia. Então, acho que... Não sei, Bray, não sei. Ângelo Mulucu. Viva MB, qual é o seu plano de treino semanal? Eu tenho ficha A, B e C. Uma é só perna, tem um leg day. Outra é costas e braço e bíceps. A outra é peito, tríceps e ombro. A minha ficha de peito, tríceps e ombro, inclusive, tem 9 exercícios e a de bíceps e costas tem 7. 4 de dorsal e 3 de bíceps. Então tem um dia que ela é bem mais cheia. E aí eu faço depois 20 minutos de cardio, sempre depois, se você quer ganhar massa muscular. Bom, talvez aqui algum professor de educação física que tenha estudado melhor do que eu vai me desmentir, mas tudo que eu li sobre é que o cardio depois é melhor para quem quer ganho de massa. Então, basicamente, são 6 dias, né? A, B e C, 6 dias na semana, e o último dia ou eu descanso ou eu tento fazer uma atividade diferente, correr, paddle, alguma coisa assim. Mas seria isso daí. Henri Carlis. Tem previsão de ir em algum podcast novamente? Previsão não, porque os podcasts são feitos, a maioria, presenciais e no Brasil, né? E eu estando aqui, eu ainda não sei quanto... Eu vou no Brasil em julho, mas não sei se eu vou ter tempo para isso. Acredito que eu vou sim. E aí eu tenho que ver se vão me chamar. Se me chamarem, é bastante possível que eu aceite. Para falar de futebol e de outras cositas más. Então, quem sabe no meio do ano. Marlene Carvalho B. MB, o que você acha do Matheus Henrique do Cruzeiro? Eu acho ele muito bom jogador, mas desde o ano passado eu falo que o Matheus Henrique, por enquanto no Cruzeiro, eu percebo ele um jogador mais de jogadas do que de jogos. Ele não dá ritmo para o time
o time não joga no ritmo dele, ele joga no ritmo do jogo. Se você tem, por exemplo, um jogador que por características faz mais isso de dar o ritmo, que é o Lucas Silva, o jogo vai ser mais pausado, o jogo vai ser mais construído aos poucos, do que o Matheus Henrique, que tem grandes jogadas, mas eu acho que não é um jogador de muito ritmo de jogo. Que ele não é quem dita o ritmo de jogo, como o meio-campista muitas vezes tem que fazer, do Cruzeiro. E eu acho que ele tá, do que eu vi contra Mirassol, outro dia falei com o Cuiabá aqui 1000 vezes, do que eu vi contra Mirassol, um problema de encaixe grande, que eu acho que o Cruzeiro vai ter. Me parece que o Cruzeiro não tem os jogadores ideais para fazer o que o Leonardo Jardim quer, e que ele vai tateando para fazer alguma coisa parecida. E o Matheus Henrique acho que é um desses. Acho que ele joga melhor quando tem mais meio-campistas do que quando um 4-4-2 com meio-campistas muito laterais e tal. Quando tem mais gente por dentro, acho que ele vai melhor. Davi Avelar X7. Acha que a vinda do Depay pode inspirar outros jogadores a virem para o Brasileirão? Primeira coisa, ele gosta que chame ele de Memphis. Então, você colocou que Depay porque também é o nome dele, mas ele prefere que chame ele de Memphis, porque Depay é o nome do pai e ele não tem boa relação com o pai dele. Então, Memphis, sim, eu acho que pode inspirar outros jogadores a irem para o futebol brasileiro. Tem um Fred Beckler de 2 ou 3 semanas atrás que é sobre isso, é sobre o Brasil ser atrativo para estrangeiros, e um dos casos importantes é o do Memphis. Eu acho que quando é um jogador importante, há 3 anos o Memphis era a esperança do Barcelona pós-Messi. Era o grande nome Barça pós-Messi, né? Temporada 21-22 era o Memphis, e depois foi jogar no Atlético de Madrid e agora está no Corinthians. É um nome muito conhecido, ainda com boa idade, acho que tem 30 anos. Eu acho que muitos jogadores começam a ver que talvez seja um bom destino do futebol brasileiro. Passa por ser um destino um pouco exótico, aqui consideram ir para o futebol brasileiro uma experiência diferente de futebol, de viver um futebol diferente do que eles consideram aqui mais tradicional, embora o Brasil seja 5 vezes campeão do mundo, mas eu acho que mais pelo fato de ser mais raiz, porque não é tudo meio padronizado, é tudo bastante diferente a cada jogo e tal. E acho que, assim, jogadores sem contrato, porque aí você pode gastar o que você pagaria entre transferência e salário, só em salário, então o jogador vai ganhar mais dinheiro. E acho que jogadores que já ganharam muitas coisas e que já se veem sem chance de continuar brigando em grandes clubes, né? O Memphis, entre ir para um clube médio, pequeno ou ir para o Brasil, ele preferiu esse desafio e essa experiência. Acho que isso pode sim, já tem acontecido também com outros jogadores, a gente vê o Payet e outros ou voltando para o Brasil, né, os brasileiros, ou alguns estrangeiros chegando. Eu acho bem legal, tá? Eu acho isso muito bom para o futebol brasileiro, que exista o intercâmbio de jogadores. Acho que a chegada de estrangeiros e uma nova forma de ver, de viver o futebol ajuda aos jogadores brasileiros que estão ao redor deles, tanto companheiros como adversários. Então acho bem positivo, assim como técnico. Acho que o futebol brasileiro, por a gente ser muito rico, ter muitos bons jogadores, e pela questão dos técnicos, que aí eu acho que é um pouco diferente, que antes eram basicamente a mesma roda de técnicos, que ficava girando para cá e para lá, à medida que um era demitido de um clube e de outro. Mas acho que o futebol brasileiro passou muito tempo com pouco intercâmbio de cultura futebolística, e eu acho que isso nos prejudicou um pouco. Porque aí a única troca que a gente tinha era quando os brasileiros vinham para cá. E aí eles ficavam um pouco europeizados, né? Um pouco mais engessados em modelos de jogo daqui. Acho que a ida de estrangeiros para o Brasil, jogadores e técnicos, ajuda sim. Ricardo Santos, 25-27. Marcelo, esse quadro à sua direita é um gato? Esse daqui, né? Esse daqui. Eu não vou conseguir pegar porque eu estou sentado, esticado com a perna, com uma manta em cima da minha perna, então estou bem confortável. É um gato no corpo de uma coruja. É um corpinho de uma coruja e um gato, como se fosse o pescoço da coruja, né, que vira todo assim, um gato de cabeça para baixo. É do meu amigo, tem um amigo que entre outras coisas, ele desenha, o João Rabelo Tenca, que ele é um artista. Inclusive a tatuagem que eu tenho na panturrilha, ele que desenhou também, e ele fez isso daqui pra mim. Eu já falei pra ele fazer outros, pra eu colocar aqui, pra eu divulgar a arte dele, mas artista sabe como é que é, né? É preguiçoso. Como ele é pequenininho, ele é preguiçosinho. Um abraço pra todo mundo do Raval. Adrio Silva 4. MB, você falou dos muitos jogos do Barcelona. Para os outros times será diferente? A semana do Barça de ontem, eu falei que o Barcelona, entre o dia 27 de março e o dia 18 de maio, caso ele vá avançando na Liga dos Campeões, são 16 jogos em 52 dias. É mais do que qualquer outro time. Porque quem poderia se aproximar é quem tem o calendário espanhol, com a semifinal da Copa, com a final da Copa do Rei, com as muitas rodadas que a gente tem ainda de Campeonato Espanhol pela frente.
Só que o Barcelona ainda teve que fazer o jogo contra o Osasuna, que ficou faltando lá de trás, que tinha sido adiado. Então o Real Madrid poderia ter algo parecido com o Barcelona, mas tem um jogo a menos, porque não tinha esse jogo contra o Osasuna. Em todas as outras ligas, isso não é possível. Campeonato alemão, italiano, português. Campeonato alemão, francês e português tem menos rodadas, então não vai ter, acho que o Campeonato Espanhol tem 2 rodadas de meio de semana que esses não vão ter. Na Inglaterra, a gente já teve a definição de uma Copa e quem define a outra Copa não está em semifinal e não está em mata-mata de Liga dos Campeões. Acho que o Aston Villa sim, mas ainda assim tem menos rodadas. Então é Barcelona e Real Madrid. Seria Barcelona e Real Madrid, mas como o Barcelona tem essa questão do jogo contra o Osasuna, fica um pouco mais para o Barcelona. Agora eu estou na dúvida, Andriu Silva, 4, se a Inter de Milão pode, porque as semifinais da Copa Itália são ida e volta. Então pegaria um jogo a mais que o Barcelona só teve a volta da Copa do Rei. Pode ser que na Itália a Inter. Será que eu consigo conferir isso? Enquanto vocês estão por aí? Deixa eu ver. Vocês não liguem não, tá, gente? Vai ser rapidinho. Eu vou tentar ser rápido nisso daqui. Deixa eu achar a Inter de Milão aqui no aplicativo de jogos. De vez em quando ele atualiza, fica ruim. Vamos ver. Tá difícil? Não era isso que eu queria, não. Calma, gente. Calma. Todo mundo aí fica calmo. Eu acho que é a Inter de Milão sim. Enquanto isso, deixa o like aí pra me ajudar, tá? Se não for pedir demais e tal. Ó, a Inter entre o dia 30 de março. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Até o dia 18 de maio, ela tem 12 jogos programados. Se ela passar do Bayern, ela faz mais 2, 14. E aí eu acho que a final da Copa Itália é entre 18 e 25 de maio. Então acho que ela tem 14 e o Barcelona faz 16. A Inter tem menos jogos que o Barcelona para fazer aqui também, se eu não estou muito enganado. Então acho que é Barcelona e o Real Madrid seria quem chegaria mais perto com um jogo a menos. Ou seja, o Barcelona tem até o final da temporada, caso ele vá avançando, a maior sequência de jogos para fazer. Eu, MRM, Marcos 34. O novo contrato com a Nike já não devia estar fazendo efeito nas contas do Barcelona? Ele já está. O Barcelona, quando apresentou o orçamento para essa temporada, já apresentou com um ganho de 70 milhões na área comercial, na área de patrocínios, porque já contava o novo contrato com a Nike. Então isso sim já está contando. Ou seja, sem esses 70 milhões, sem esse aditivo, não é bem um aditivo porque é um novo contrato mesmo com a Nike, seria ainda pior. O que o Barcelona achava que contaria, que deveria contar, é o bônus. A Nike pagou um bônus para o Barça de 150 milhões de euros por esse novo contrato. O Barcelona queria usar esses 150 milhões de euros de forma contábil, direto, né, como recebemos 150 milhões de euros, e La Liga falou, não. Você tem que dividir 150 milhões de euros pelo tempo de contrato. Tem que amortizar isso, igual você amortiza os custos, você tem que amortizar as receitas. Então, ficou 11 milhões por ano. Isso aqui esse bônus deveria, segundo o Barça entendia que esse bônus faria mais efeito nas suas contas para ter fair play. Agora, o contrato de patrocínio já foi contemplado sim nesse pressuposto, né, nesse orçamento do Barcelona para a temporada. JG_BR_12. Marcelito Becklerzito. Acha que o Fred Beckler dura muito tempo mais? Pô, acho que sim. Muito obrigado para quem mandou mensagem essa semana. O Fred Beckler completou 2 anos de programa. Já são mais de 100 programas para vocês. E está indo bem. A gente acho que conquistou um público ali que entendeu a nossa forma de falar, de interagir. A gente gosta bastante de fazer também. É bem difícil achar tempo e agenda para os dois durante a semana, porque o Fred, especialmente o Fred, tem muita coisa, com muitos times ingleses, com as demandas da TNT México. E a gente só teve um programa que eu não fiz, porque eu tive que ir para o Brasil, por uma situação pessoal, e o Fred fez sozinho. Foi um Fred Beckler Explicam sem Beckler. Mas a tendência é que dure mais sim. Acho que não tem. Acho que o pessoal da TNT também está gostando. O público está gostando, os números estão bons. A tendência é continuar assim. Vamos ver se a gente faz alguma novidade, alguma coisa de diferente para a próxima temporada. Vamos ver. Everton Silas. Fala, MB. Próxima temporada, a 10 é do Lamine ou o Pedri pode levar? Não, acho que o Pedri está satisfeito com a 8. Não acho que teria por que passar de 8 para 10, até porque ele nem é um camisa 10.
O 10 do Barcelona costuma ser o principal talento do time. E aqui acho que é natural que vá para o Lamine Yamal. Eu não acho que o Pedri... Não tem porquê quando o jogador vira o 8, depois ele virar o 10. Não tem porquê. O 8 já é o auge que ele pode ter na posição dele, sabe? Então, o normal é que vá para o Lamine, sim. Gabriel Augusto. A melhora do Ferran Torres pode ser considerado o principal reforço do Barcelona na janela de inverno? Pode. Eu falava aqui no início da temporada que existia uma grande distância entre os 3 atacantes titulares do Barcelona e os reservas, né? A gente olhava Ferran Torres, Ansu Fati e Pau Victor. Nesse momento, acho que ainda existe um degrau entre Lewandowski e Ferran, mas para determinados tipos de jogos, de adversários ou para descansar o Lewandowski, o Ferran pode sim ser um jogador bastante útil. Menos fixo na área, mais buscando espaço dentro da área, mais de antecipar do que de esperar a bola. E fazendo os gols, né? Porque uma coisa é ele ter as características e outra coisa é ele ter eficácia. Nesse período, o Ferran está sendo eficaz. São 16 gols na temporada, 5 nos últimos 4 jogos, e de janeiro para cá também o Ferran tem bastante gols marcados. Será que eu faço essa pesquisa de novo aqui, meio que ao vivaço com vocês? Só não é ao vivaço, porque isso aqui é gravado. Vamos ver quantos gols o Ferran tem de janeiro para cá. O bom dessas perguntas é que vocês me fazem algumas provocações que eu não teria naturalmente. E aí eu posso aqui aprender um pouquinho também, então. Vamos ver, de janeiro para cá. Um gol contra o Betis, contra o Valência 2, depois 3 contra o Valência 5, gol contra o Las Palmas 6, 2 gols contra o Atlético de Madrid 8, Osasuna, Girona, Atlético de Madrid. 8, 10, 11 gols, né? 11 dos 16 gols do Ferran Torres de janeiro para cá. É um baita reforço, ainda mais para um jogador que não é titular toda hora, do mercado de inverno. Valeu, Gabriel Augusto, pela pergunta, que me fez pesquisar e ter uma informaçãozinha a mais. E sim, é um jogador que para o final da temporada, especialmente como reserva do 9, normalmente ele jogava pelos lados, de vez em quando ainda entra pelos lados, mas o Hans Flick também já entendeu que, por exemplo, quando sai o Rafinha para entrar o Ferran, ele joga bem menos de ponta esquerda e mais como um segundo atacante, e quando sai o Lamine para entrar o Ferran, joga o Rafinha para a ponta direita, e o Ferran vai ser um segundo atacante do lado do Lewandowski também, para deixar o lado todo para o Balde. Um ajuste que o técnico faz para aproveitar a melhor característica do jogador. Para isso que técnico serve. Muito bem Hans Flick e muito bem Ferran. Adson Lins. Como você acha que chegaria o Bayern em uma semi contra o Barça? Seria de se temer muito? Então, as semifinais, por mais que elas comecem agora no final de abril, então a gente está há 4 semanas disso, ainda tem um mundo até lá. Capacidade de alguém se machucar, alguém voltar de lesão, alguém está suspenso. Os cartões amarelos só zeram depois das quartas de final, então quem tomar cartão nas quartas de final ainda pode ser suspenso para a semifinal. Ainda tem muita coisa. Quando você chega numa semifinal de Champions, não dá mais para escolher minimamente adversário, para ter sorte. Até pode, né? Se o Dortmund passar do Barcelona, Inter ou Bayern vão ter tido sorte, por mais que o Dortmund teria, nesse caso, feito por merecer estar na semifinal da Champions. Mas, evidentemente, é um adversário normalmente menos forte do que o Barcelona. Então, se você tem uma semifinal de Champions, o que vier tende a ser muito difícil. Talvez mais difícil do que a final, até. O Real Madrid, ano passado, não fez um bom primeiro tempo contra o Dortmund, mas a semifinal contra o Bayern tendia a ser mais difícil do que a final contra o Borussia Dortmund. Então, assim, a parada aqui é o temer, né, que você fala. Ter medo do Bayern? Acho que medo não, porque o Bayern também tem medo do Barcelona. Né? Assim, é saber que é um grande jogo, que pode espirrar para qualquer lado, que pode ser muito equilibrado. Acho que é mais por aí do que ter medo. Agora, se você quiser ir pro lado do medo, é um grande adversário do outro lado que pode dar ruim. Até aproveitar para falar isso, tem muita gente aqui em Barcelona, dentro do Barça, os jogadores, outro dia eu acho que eu vi o Laporta falando, assim, falando muito de triplete, que estão querendo, que estão sonhando, que por que não acreditar e tal. Barcelona, nesse momento, não tem nada nas mãos, ele não está nem perto dos títulos. Na Copa do Rei, ele tem uma final contra o Real Madrid, e o Barcelona acabou de vencer o Real Madrid 2 vezes seguidas. Estatisticamente, é normal que você não vença 3 vezes seguidas, ou de um lado ou do outro. Por mais que tenha dado muito encaixe de jogo nas 2 primeiras partidas, é normal que tenha muita dificuldade de Barcelona na final da Copa do Rei. Em La Liga tem ainda 9 rodadas pela frente, são só 3 pontos de vantagem, tem um confronto direto.
E a Champions começa para os grandes clubes, os favoritos, nas quartas de final. Até então você tem que estar lá. Agora é que começa mesmo, ou deve começar, ou deveria começar, os super confrontos. Então eu acho muito, muito, muito cedo para minimamente se falar em triplete. 2018-19 foi a última boa temporada do Barça, ele ganhou La Liga, ele fez o 3-0 no Liverpool e ele estava classificado para a final da Copa do Rei para jogar contra o Valência. Ele estava, na minha opinião, a um jogo do triplete, que era não tomar uma goleada do Liverpool. Acho que se o Barcelona classifica para a final, ele ganha do Tottenham e ele ganha do Valência. Como ele perdeu do Liverpool, o time desabou e depois perdeu do Valência e terminou só com um título. Então, às vezes um jogo pode pesar em tudo. Eu acho que estão fazendo um... Acho que a euforia está muito grande nesse momento para um time que ainda está no início de abril, com tudo para se decidir ainda e jogos muito difíceis. Gabseu. Já ouviu falar na Penha Barcelonista de São Paulo? Assisti as oitavas lá com eles, curti bastante. Sim, já ouvi falar. Quando eu morava em São Paulo, eu não tive a oportunidade de ir lá em dia de jogo. Mas eu lembro que eu fui no bar em algum outro momento, um dia de tarde, não sei se fazer alguma matéria, alguma coisa assim. Mas conheço sim, sei que existe. Não sei se eu conheço alguém que participe da Penha Barcelonista de São Paulo, mas um abraço para todo mundo. Continuem acompanhando os jogos juntos, que é bem legal e acho que é bom para todo mundo. Eu não sei porque que eu peguei outro celular. Chegou um e-mail que é um spam e eu fiquei curioso porque apareceu aqui na tela desse outro. Mas enfim, um abraço para o pessoal da Penha Barcelonista de São Paulo. Wendel Maia, 5614. A gente falava que ia demorar 50 anos para aparecer um novo Messi. E apareceu já, kkk, Lamine. Não apareceu ainda não, né? Lamine tem melhores números que o Messi até 18 anos. O Messi tinha 9 jogos e um gol. Quando ele completou 18, o Lamine já tem quase 100 jogos, quase 50 participações em gols. Só com o Barcelona. Então, nisso sim. Agora, a questão... Tem uma música sobre o Maradona que fala: não é difícil ser Maradona, difícil é ser Maradona todos os dias. Acho que isso até para o Maradona era difícil. Mas se a gente for trazer isso para o Messi, que eu acho que representa muito mais, fazer uma ou duas temporadas de Messi é muito difícil. Fazer 15 ou mais do que 15, aí sim vai demorar uns 50 anos ou mais. Vamos ver se o Lamine vai conseguir chegar à metade. Se ele conseguir chegar à metade, está muito bom. O Messi tem mais de 600 gols com a camisa do Barça. Se ele fizer mais de 300, está excelente. Então, se ele for a metade do Messi, se ele ganhar 4 bolas de ouro, por exemplo, já está bom demais. Se for a metade, isso para não falar que se for um terço já está muito bom também. Então não dá para falar que já apareceu um novo Messi, porque um menino de 17 anos tem quase 50 participações em gols em 2 temporadas. Nutri Preto. O Felipe Luiz diz que é mais fácil destruir do que construir no futebol. É verdade? Isso não é uma frase do Felipe Luiz. Não sei de quem que é, mas aqui na Espanha se fala muito isso. É um conceito normal de futebol por aqui, isso de que destruir é mais fácil que construir. Isso é lógico, né? É muito mais fácil times mais rudimentares, sem muito capacidade técnica, sem muitos jogadores, jogar tudo na defesa, um chutão pra frente, para um atacante ganhar vida, para um atacante rapidinho tentar alguma coisa, para um grandalhão tentar uma casquinha e alguém pegar um rebote, alguma coisa assim. É um jogo mais rudimentar, mais duro, menos trabalhado. E para se defender você precisa correr atrás e recuperar a bola. Para atacar você precisa se movimentar, achar o espaço, o passe na hora certa, pensar muito rápido. Para defender você tem... Quem está dando as cartas é o adversário e você vai dançar a dança dele. Defender é muito mais fácil do que atacar no futebol. Para mim tem muito mais méritos os times que ganham atacando do que defendendo. No final das contas todo mundo tem mérito, né? Tem mérito é quem ganha. Quem ganha defendendo de um time que atacou tem mérito. Então, acho que eu me expressei mal aqui. Mas eu acho que se você pega um campeão, um time que ataca, joga bem e que domina seus adversários, eu vejo ali um maior serviço ao futebol, realmente um mérito maior do que um time que ganha de outra forma. Faus 93. Acha que o Íñigo Martínez está entre os melhores zagueiros da Europa nessa temporada? Acho. Deve ser top 3 zagueiros da Europa. A temporada do Íñigo é muito, muito boa. É um jogador... assim, eu acho que ele talvez seja mais transformado do que o Rafinha. Porque o Rafinha já era
um bom jogador, é porque tá exuberante nessa temporada. Mas nas duas últimas o Rafinha tinha participado de mais de 20 gols em cada uma delas. O Inigo Martínez era o último da fila, não passava nenhuma segurança, parecia um jogador que quando chegou ao Barcelona o Barça era grande demais para ele, e ele transformou a inteligência dele para as linhas de impedimento, a contundência dele nos duelos individuais, 1 contra 1, a presença dele diária e a liderança dele, são, assim, é um jogador que o Barcelona não tinha e passou a ter. É um dos mais transformados, um dos que mais evoluiu, um dos que o Flick melhor fez a ele, e eu acho que é um dos 3 melhores zagueiros do futebol europeu essa temporada. Não sei quem são os outros 2 porque eu não gosto de tops, mas deve ser um dos 3 melhores, sim. O Lucas Teixeira. Vale a pena fazer faculdade de jornalismo, sendo que hoje não se tira a CNJ? Cara, eu nem sei o que é uma CNJ. Imagino que seja Carteira Nacional de Jornalista. Isso não faz a menor diferença. Você precisa fazer jornalismo, se você quer trabalhar com isso, para você entender as técnicas de como fazer uma matéria, de como fazer uma entrevista, para você entender a parte ética disso tudo, para você entender a história. A história é muito importante, porque às vezes você tem uma grande sacada, você vai fazer alguma coisa, aquela coisa ali já foi feita há 70 anos atrás. Então, a faculdade de jornalismo é preciso para você entender, tanto ler e interpretar, como fazer da forma ética, como para depois, quando você quiser criar alguma coisa nova, você ter uma base teórica para tudo aquilo ali. Então, a faculdade de jornalismo não é importante por uma CNJ. A faculdade de jornalismo é importante, eu acho muito pouco provável que se você bater na porta da TNT, da Globo, da ESPN, do Band Esportes, de onde quer que seja, que alguém te dê um emprego de repórter se você não é jornalista. Acho muito pouco provável. E para ser comentarista, talvez você não precise ser jornalista, porque os jogadores não precisam, mas se você não é jogador, talvez você precise ser jornalista. Porque aí porque o jornalista entende de futebol, por que para ser comentarista você precisa ser jornalista? Em teoria não deveria precisar, porque na faculdade de jornalismo a gente não aprende nada de futebol, a gente aprende de jornalismo. Só que aprendendo de jornalismo, você vai aprender senso crítico, fazer perguntas, você vai começar a participar do dia a dia do futebol, em centro de treinamento, em entrevista, em jogo, ouvir histórias, conversar com técnicos, jogadores, dirigentes. Isso vai te dar uma cultura futebolística para você entender melhor o futebol e o jogo, para depois você saber comentar. Dá para fazer curso de analista tático, dá para fazer curso de um tanto de coisa, de scout, de gestor, e que depois você também pode virar um comentarista por conta disso. Mas passar pela faculdade de jornalismo vai te dar uma cultura depois por trabalhar no meio, que depois vai te credenciar a ser um bom comentarista. Mas a parada não é uma CNJ, não. A parada é saber fazer. E para saber fazer, a faculdade é o melhor caminho. Para não dizer que é o único. O Jonas Amaral. Qual o melhor filme de esporte já feito na sua opinião? Caceta, tá uma ventania aqui que eu acho que as minhas plantas vão cair. O melhor filme de esporte, eu acho que é o Moneyball. Já vou, peraí. Eu acho que é o Moneyball. É um filme... eu não sei o nome de nenhum ator. É com Leonardo DiCaprio, talvez? Brad Pitt? É aquele filme do beisebol, ou do futebol americano, acho que é beisebol, que na hora de refazer, acho que é o New York Yankees, na hora de refazer o plantel, um cara se baseia em dados para contratar jogadores e começa a contratar jogadores desacreditados, mas que têm bons números. Inicialmente a coisa não dá certo, eles começam a acreditar que aquilo ali pode dar certo, realmente as estatísticas dos caras eram muito boas, e a partir daquilo ali se monta um time que acho que anos depois vai ser campeão. Eu já não lembro muito bem do filme, mas eu acabei de dar um spoiler. Foi mal. Já era. O filme tem 20 anos também, quem assistiu, assistiu. Mas eu gosto pela dinâmica, né, de assim, gestão e como contratar e como fazer e ser desacreditado e acreditar em alguma coisa e manter aquela coisa e bancar aquela coisa porque você está baseado em mais do que achismo. Isso eu acho legal. E eu não gosto muito de filmes sobre esporte porque é muito difícil de encenar. Filme de futebol, série de futebol é muito difícil encenar jogo. Então normalmente é muito ruim. Por exemplo, Ted Lasso eu tive uma resistência muito grande para assistir
porque eu não queria ver as cenas de futebol, porque normalmente são ruins. No final das contas, as cenas de futebol de Ted Lasso são bem dispensáveis e ele é excelente por todo o resto, mas você perguntou filme, não série. Então eu diria que Moneyball. Mas eu esqueço muito, tá? Se um dia me perguntarem série favorita, eu vou falar a última que eu vi, que eu não lembro qual foi. Porque eu sou muito ruim de lembrar filme, série, essas coisas, mas Moneyball acho que me marcou um pouquinho mais. E Rafael, _ 2. MB, vou a Barcelona. Tem alguma forma mais barata e legal de comprar ingresso do jogo? Acho que legal você fala aqui de ser legalizado, não de ser... que forma incrível de comprar ingresso para um jogo de futebol. Essa resposta aqui vai valer para muita gente. Eu sempre indico o site oficial do clube. É a forma de comprar ingresso. Ainda não está disponível, tá? Porque primeiro eles abrem para sócios e à medida que os prazos vão passando e que os sócios não solicitam, eles vão abrindo para o público em geral. Quanto custa o ingresso? Depende do jogo, do momento da temporada. Um jogo de Copa do Rei em janeiro, no frio de Montjuic, uma quinta-feira às 9h30 da noite é um preço. Reta decisiva, Real Madrid, jogo contra o Espanhol é bem mais caro. Champions é bem mais caro. Eu vi que agora para o jogo contra o Dortmund, o ingresso mais barato acho que é 130 euros por aqui, se eu não estou enganado. Faz vezes 6 aí, dá 780 reais, né? É isso? 3 vezes... Então, sempre vai depender. Agora, que eu sei que é seguro, que vai ser correto e tal, não sei o quê, ingresso via site do clube. Todas as outras formas, eu sei que existem outros sites, agências e tal, não conheço, nunca utilizei. Sempre que vem pessoal aqui em Barcelona e que encontra comigo para conversar ali antes do jogo e tal, eu pergunto como que você compra ingresso e depois eu ainda pergunto o preço, porque eu sou meio sem noção. Que eu gosto de saber exatamente qual foi a estratégia e tal, e muita gente realmente fala que comprou via site, que ficava entrando, dando F5 para ver se tinha finalmente liberado entradas, até conseguir comprar, e é o que eu indico. E a outra pergunta, pô, meu povo, foi mal, hein? Não, ainda tem mais 3. Mas foi mal também, eu tô cansado. Vocês devem estar vendo que até minha voz tá meio cansada. Tô ficando velho, tô cansado. Então tem mais 3 aqui. Desculpa, tô tentando fazer o melhor que eu posso. Bruno P. Coutinho. MB, acha que essa temporada Montjuic pegou mais o espírito de casa do Barcelona? Parece menos frio. Tá bem pior. Desde a briga lá com a organizada, com a grada de animação, que o Barcelona vai só no final da temporada tentar resolver isso, vai fazer uma reunião com sócios, como empresa especialista em torcidas. Enfim, tem um questionário que os sócios responderam, se na grada de animação tem que ter espaço, por exemplo, para os mais jovens que estão na fila para conseguir ser sócios. Se tiver mais espaço para mulher, acha que vai ser bom? Tinham algumas perguntas assim no questionário que foi feito aos sócios e depois eles vão decidir para quem vão os ingressos que as pessoas têm que comprar, mas quem vai ter a sorte, quem vai querer e depois vai ter a sorte de ser escolhido para ter o seu ingresso designado para aquela área de animação. Porque é o seguinte, estádio de futebol é isso daqui, né? Tem os 4 lados aqui. A grada de animação fica aqui atrás do gol. Aí se você solicitou o seu ingresso, por exemplo, para cá, para esse setor aqui, mas você quer ficar aqui para torcer e animar e cantar mais, você pode se inscrever para cá e depois o clube vai decidir bom, assim, vai ter ainda toda essa reunião, mas normalmente era assim, o clube decidia quem é que podia ficar nessa área daqui, que eram os torcedores que iam gritar e cantar mais, fazer mais barulho e se organizar para animar e apoiar o time. Então vamos ver como é que vai ser, mas assim, o ambiente é muito ruim em Montjuic, é muito silencioso, tem alguns momentos que o que mais se escuta a torcida cantar é queremos a grada de animação, que é basicamente queremos a torcida organizada para apoiar. É porque o time tá jogando bem e tal, então de vez em quando tem um pouco mais de barulho, mas não chega nem perto do que era o Camp Nou, que já não era isso tudo, e nem o que era o Montjuic, algumas partidas da temporada passada, quando tinha grada de animação. Então não. As 2 últimas agora, hein? Otávio Cini. A sensação não é que estar mais bem colocado na fase de liga da UCL não dá mais vantagem? Acho que você está perguntando se a sensação é que ficar bem colocado não faz muita diferença, né? Faz sim, né? Porque ficar entre os 8 é uma vantagem em relação a quem não está entre os 8. A partir daí, se vai ser o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto, vai depender de sorteio. Então, como é sorteio, realmente não dá para saber. A parada é que entre o Barcelona que foi segundo, é porque o Liverpool sobrou um pouco mais, entre o Barcelona que foi segundo,
que fez 19 pontos, né? 6 vitórias, um empate e uma derrota. O Barça que fez 19. Para quem ficou de fora, acho que teve time com 16 que ficou de fora, são só 3 pontos de diferença. Então você não consegue muito administrar em que posição que você vai ficar. Você tem que fazer o maior número de pontos possível, dar mais dinheiro também os empates, as vitórias, a classificação final dá mais dinheiro. O que a UEFA deveria rever, na minha opinião, é o fato de só ter a vantagem do mando de campo nas oitavas de final. Eu acho que deveria ser mantido o mando de campo prevalecer para decidir em casa, para quem teve a melhor campanha, até a semifinal da Champions. Isso eu acho que a UEFA poderia refazer e melhorar. Mas de resto, sorteio, depende de se algum time muito bom foi mal na primeira fase e depois você vai enfrentar ele, não tem como prever e nem como administrar essas coisas, porque um gol para cá, um gol para lá nessa Champions mudava tudo. Se a Atalanta tivesse vencido o Barça teria se classificado com 18 pontos, só que a Atalanta teria ficado entre os 8, não entre os 16, a Atalanta ficou entre os 16, pegou o Clube Brugge, parecia sorte, foi eliminado. Então, futebol é futebol. Para finalizar, Wesley Eugênio 18. Wesley.eugênio, underline 18. Por ser driblador e a mal corre risco de lesões assim como o Neymar, partindo desse princípio, sim. Jogadores que vão mais para cima, que tem mais 1 contra 1, são mais suscetíveis a tomar uma pancada no tornozelo, um pisão, ficar com o pé preso e girar o joelho, esse tipo de coisa assim, tem mais a ver com o estilo de jogo, dribles em velocidade, você tem menos equilíbrio, você está com o pé mais fora do campo, você está em velocidade, você vai tomar entradas mais em velocidade e isso realmente pode acontecer. A questão é saber o lugar de driblar mais perto do gol, em zonas mais perigosas, que o adversário vai ter dúvida se vai fazer falta ou não pelo cartão e pela sensação de perigo que a falta ou pênalti pode gerar. E um trabalho preventivo, né? Cuidar bem do corpo também. Tomar pancada e quebrar um osso e romper um ligamento, essas coisas podem acontecer com qualquer um. Mas quando um jogador faz um bom trabalho de prevenção, quando ele descansa, come bem, se alimenta bem, descansa bem, tudo isso pode fazer com que o corpo dele se regenere mais rápido, se recupere mais rápido para evitar que as lesões sejam muito graves. Não sei, dito tudo isso, se o Neymar se machucou muito porque não se cuidou. Sou médico, muito menos o médico do Neymar, muito menos o fisioterapeuta do Neymar. O que eu sei é que quanto mais você se cuida, maior são as chances de você se recuperar mais rápido de todo tipo de pancada, lesão, sua musculatura está mais forte para aguentar mais as pancadas, as suas articulações vão aguentar mais porque sua musculatura é mais forte, tudo isso. Não sei se é o caso do Neymar ou não é, mas o Lamine, se ele quiser se preparar para sofrer menos lesões, é alimentação, descanso e treino. Meu povo, é isso daí, hein? Mais de 40 minutos para vocês, muito obrigado para quem ficou aqui até agora. Façam o favor de aproveitar o final de semana de vocês. Quero ver todo mundo deixando um comentário aqui doidão ou doidona. E eu volto amanhã depois de Barcelona e Betis com a análise do jogo, um dos mais importantes neste momento da temporada do Barça. Depois tem o Dortmund 2 vezes, mas depois vem uma sequência de Leganés, Mallorca e Celta, que aí é não poder perder ponto. Mas antes tem um jogo muito perigoso contra um muito bom time do Betis. Vamos ver o que o Barcelona consegue nesse sábado à noite aqui no Estádio Olímpico de Montjuic. Eu volto amanhã. Gente, bom final de semana. Deixa um like aqui a hora que você sair do vídeo, porque me ajuda. E se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos. Tchau, tchau.